8h45 da noite tem a estreia do CNN Esportes S.A. Um programa para falar dos assuntos que movimentam a indústria do futebol. Gestão esportiva, cases de sucesso, estratégias e investimentos dos times, marketing de produtos e marcas e a lucrativa janela de transferências dos clubes. Eu sou João Vitor Xavier e vou receber empresários, dirigentes, lideranças e personalidades para discutir esse mercado que movimenta bilhões de reais no Brasil e em todo o mundo. E na estreia, uma entrevista exclusiva com Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Já passou da hora de nós colocarmos em prática, entende, a nossa liga. Mas a grande dificuldade é essa, dos clubes pensarem apenas no seu próprio interesse. CNN Esportes S.A. Estreia amanhã, às 8h45 da noite. De volta com Agora a CNN, hora de falar de esporte. O Campeonato Brasileiro promete neste fim de semana e o Renan Fiuza traz os detalhes. Oi, Anne, tudo bem? Tô chegando com o CNN Agora Esportes com os principais destaques do mundo esportivo e, claro, Campeonato Brasileiro, porque nona rodada do Brasileirão promete e promete bastante, viu, gente? A gente tem clássicos, luta contra o rebaixamento e confronto direto na parte de cima da tabela. Então, bora lá conferir. Bota na tela aí, pessoal. Hoje, Fortaleza e Bahia abrem a nona rodada do Brasileirão. Jogo no Castelão às 4 horas da tarde. As duas equipes chegam em momentos bem diferentes para esse duelo. Fortaleza foi eliminado pelo Palmeiras na Copa do Brasil e ainda não embalou no Brasileirão. Já o Bahia tá com a moral lá em cima, tá de boa, se classificou para as quartas da Copa do Brasil, eliminando o Santos e agora quer surpreender fora de casa para se afastar de vez da zona de rebaixamento. Esse confronto de gigantes nordestinos. Às 6h30 da tarde a gente tem o clássico dos pressionados em Uberlândia, Minas Gerais. É dia de Cruzeiro e Atlético Mineiro. O time celeste decepcionou no meio da semana e foi eliminado pelo Grêmio em pleno Mineirão. Apesar de estar na parte de cima da tabela, essa pressão para cima do técnico português Pepa e de seus comandados já começou. Mas quem não pode cogitar em um resultado ruim nesse clássico é o Atlético Mineiro. Por quê? O Galo tomou uma virada surpreendente contra o Corinthians na Copa do Brasil e acabou sendo eliminado. A torcida atleticana criticou o técnico argentino Eduardo Cudê por ter deixado o craque Hulk no banco em um jogo tão importante. Inclusive, alguns integrantes da torcida organizada do clube foram ao centro de treinamento e cobraram pessoalmente o treinador, pedindo que ele deixe o comando da equipe. Então, esse clássico entre Cruzeiro e Atlético Mineiro promete pegar fogo. Também às 6h30 a gente tem Atlético Paranaense e o líder Botafogo jogando na Baixada, Arena da Baixada em Curitiba. As duas equipes acabaram de se enfrentar pelas oitavas de final da Copa do Brasil e deu quem? Furacão, que acabou eliminando o Glorioso nos pênaltis em pleno estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, no Engenhão. Então vai ser a chance do líder Botafogo conseguir, digamos, uma revanche e de quebra ampliar a vantagem na primeira colocação do Brasileirão. América Mineiro e Corinthians duelam no Independência, lutando contra o rebaixamento. O Coelho precisa vencer para sair dessa zona perigosa que ninguém quer estar do Brasileirão. O Timão, após um mês sem vitórias, parece que finalmente deu aquela embalada com o técnico Luxemburgo, venceu o Fluminense no último fim de semana e na última quarta-feira, vocês recordam, conseguiu uma classificação heróica na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Mas no Brasileirão a situação do Timão não é nada confortável e em caso de derrota, adivinha só, pode voltar ao Z4. Fechando os jogos deste sábado, Santos e Internacional de Porto Alegre se enfrentam na Vila Belmiro. As duas equipes não andam nada bem na temporada. O Inter foi eliminado na Copa do Brasil pelo América Mineiro após abrir uma vantagem de 3-0 e chega pressionado. O Peixe, então, gente, nem se fala. Eliminação para a Bahia e uma crise que parece não ter fim lá na Baixada Santista. Vamos mudar de tela? Olha só, amanhã, às 4 da tarde, o Fluminense recebe o Red Bull Bragantino no Maracanã. A boa fase do tricolor carioca parece que acabou. O time comandado por Fernando Diniz não vence e não marca gols há 5 jogos. Então, pode ser uma boa oportunidade para se recuperar na temporada. Já o Bragantino está no meio da tabela e uma vitória seria importante para colocar nos líderes, para colocar o Bragantino entre os líderes do campeonato. Também às 4 da tarde, em Porto Alegre, duelo de tricolores. Grêmio e São Paulo se enfrentam na Arena Gremista. O tricolor gaúcho vem de um grande resultado, uma classificação contra o Cruzeiro na Copa do Brasil e promete ir para cima do São Paulo. Já os São Paulinos levaram um susto contra o Sport na Copa do Brasil. Perderam uma invencibilidade de 11 jogos, mas garantiram a classificação para a tranquilidade do torcedor que teve que, olha, segurar os ânimos e aí os nervos até o final. Os comandados de Dorival Júnior estão em terceiro na tabela e podem assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro em caso de vitória. Às 6h30, o vice-líder Palmeiras entra em campo contra o último colocado, Curitiba, no Allianz Parque. O Verdão é o grande, claro, favorito desse duelo, mas é bom tomar muito cuidado, viu? Porque o Coxa precisa o quanto antes de uma vitória para afastar a crise e, acima de tudo, o fantasma do rebaixamento. Fechando o domingão, Goiás e Cuiabá se enfrentam em Goiânia. As equipes precisam da vitória para dar um salto na tabela e começarem a sonhar com voos mais altos nesse Brasileirão. O perdedor do duelo pode terminar a rodada na zona de rebaixamento, então confronto importantíssimo no estádio da Serrinha. Vamos lá então, mudar mais uma vez de tela, porque na segunda, isso mesmo, segunda-feira, num joguinho isolado, né, que fecha a nona rodada do Brasileirão, a gente vai ter clássico no Rio de Janeiro, nada mais, nada menos que Vasco e Flamengo se enfrentam no Maracanã com o mando de campo do time Cruz Maltino, ou seja, os vascaínos prometem lotar as arquibancadas. O Vasco está na zona de rebaixamento e nada melhor que derrotar, é claro, um rival para começar a embalar aí aquela tão sonhada recuperação. O Flamengo vem se acertando com o técnico argentino Jorge Sampaoli, após
após um período bastante instável, o rubro-negro eliminou o rival Fluminense com autoridade na Copa do Brasil e vencer mais um jogo, um duelo local, seria aquele passo bastante tranquilo para que tempos de paz lá na Gávea comecem a reinar. A nona rodada do Brasileirão promete, então, como a gente mostrou para vocês, ser uma das melhores do Campeonato Brasileiro até aqui. É, Brasileirão, é isso aí, a gente gosta bastante. Olha só, gente, na última quinta-feira começaram as finais da NBA entre Denver Nuggets e Miami Heat. O Denver fez a lição de casa e venceu a primeira partida por 104-93. E os fãs brasileiros do basquete norte-americano puderam acompanhar esse jogaço na NBA House, a casa da NBA que aterrissou aqui em São Paulo, na capital paulista. Essa casa da NBA, a NBA House, tem shows, ações interativas e, claro, um mega telão para ninguém perder nenhum lance. Eu, sortudo, não tô de bobeira, né? Estive lá para conferir de pertinho todas essas atrações desse mega evento que, olha, confesso para vocês, é muito, muito legal. Mas vamos assistir, roda aí. Fala pessoal, tudo bem? NBA House chegando aqui na capital paulista no estacionamento de um shopping na Zona Oeste, um espaço voltado aos fãs da NBA, é verdadeira imersão nesse espaço. Tem um pouquinho de tudo, obviamente, tem uma quadra muito legal, onde acontecem algumas competições, algumas brincadeiras, mas tem muita interatividade, vários espaços para você conhecer. Aqui sem tocar um espaço que é muito legal, que eu gostei particularmente, que é a sala de troféus. Larry O'Brien, o troféu que é entregue aos campeões da NBA, tem uma réplica aqui nessa sala que é muito divertida. É claro que os fãs da NBA podem acompanhar aos jogos das finais, mas se você quiser vir aqui só conhecer, tá tudo bem, pode pagar o ingresso para conhecer. A NBA House fica até o dia 18 de junho e os ingressos variam um pouquinho de R$32 a quase R$600. Então, a gente conversou com muita gente, com os fãs. Será que eles estão torcendo pro Miami ou estão torcendo pro Denver Nuggets? Vamos ver. Olha, torcendo pro Miami, tá sofrido a temporada inteira, porém eu acho que vai até 6 jogos, Miami ganhando no 6º jogo, eu acho que vai, eu acho que dá, eu confio no Jimmy Butler, eu confio. O pessoal tá torcendo pro Miami porque gosta de sofrer, né? Porque com certeza é Denver em 7. Vai jogar. Além disso, não tem só atletas do basquete ou fãs da NBA que estão aqui. Sabe que eu encontrei um campeão mundial de surf que também curte o esporte norte-americano e que tem muitos fãs aqui no Brasil e pelo mundo todo, claro. Vamos ouvir o que o Ítalo falou. São atletas que realmente inspiram os outros, né? Como me inspiram, então assim, eu gosto de basquete. Sou pequeno pra cravar na cesta, mas de longe dá pra acertar, então de alguma forma a gente se diverte. É isso, né? Vocês viram como eu estava empolgado e realmente, olha, vale muito a pena conhecer a NBA House, um convite, um passeio super bacana para quem estiver passando aqui por São Paulo. É isso, gente. CNN Agora Esportes vai ficando por aqui. Até uma próxima. Tchau. Toca daí, Anne. A Justiça de São Paulo aceitou uma nova denúncia contra Thiago Brenan. O empresário que já era acusado de uma série de crimes contra mulheres virou réu novamente pelo crime de estupro. Isabelle Salemi conta pra gente. A nova denúncia que foi aceita pela Justiça, mais uma vez, é relacionada com o crime de estupro. Também foi pedida a prisão preventiva, mais uma vez, de Thiago Brenan. O caso, no entanto, tramita em segredo de justiça. Com essa nova denúncia, Thiago Brenan agora acumula 6 ordens de prisão e 9 processos na Justiça de São Paulo. Cada um deles vai ser julgado separadamente. De acordo com o advogado das vítimas, Márcio Janjá, como com essa nova vítima de estupro, Brenan teria agido da mesma forma de abordagem das outras. O empresário, que passou essa semana ali pela primeira audiência de casos relacionados às denúncias contra ele. Essa primeira audiência relacionada a um caso de estupro. Foi ouvida a vítima e também 3 testemunhas de defesa. A continuidade desse julgamento acontece no próximo dia 21. Thiago Brenan deve ser interrogado nesse dia. A expectativa é que ele seja condenado, segundo o advogado das vítimas. Além desse crime de estupro, Thiago Brenan também é acusado de lesão corporal, ameaça e cárcere privado. Todos esses casos vieram à tona depois que caíram nas redes sociais e foram divulgadas imagens ali que mostram uma modelo sendo agredida por ele dentro de uma academia de ginástica. Essa modelo fez a denúncia e outras mulheres também procuraram a polícia paulista. O empresário chegou a sair do país, foi com direção aos Emirados Árabes, mas acabou sendo extraditado e trazido de volta no último dia 29 de abril. Ele passou por audiência de custódia e a prisão foi mantida. Desde então, ele está preso no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros. A gente entrou em contato com o advogado de defesa de Thiago Brenan e aguarda um posicionamento. De São Paulo, Isabelle Salemi. Nos Estados Unidos, as vendas estão caindo nas grandes redes varejistas. Em outros tempos, isso poderia ser um sinal ali de crise à vista, mas agora parece indicar uma mudança no comportamento dos consumidores. Quem explica pra gente é a correspondente Mariana Jangiacomo. Consumidores estão economizando na hora de comprar comida, trocando alimentos mais caros por opções mais baratas, como substituir carne bovina por carne de frango ou porco, por exemplo. Também estão gastando menos com roupas, eletrônicos e móveis. Mas o comportamento, que poderia soar o alerta de uma recessão, vem acompanhado pelo fortalecimento de outros setores, formando um cenário econômico atípico. Depois do aumento das vendas online durante o auge da pandemia, o setor do varejo agora registra perdas. A Macy's, por exemplo, uma das maiores lojas de departamento dos Estados Unidos, registrou queda de quase 9% nas vendas nos últimos 3 meses e, por causa disso, diminuiu a previsão de lucros para 2023. Enquanto isso, um dos setores mais prejudicados pela Covid-19, o de hospitalidade, dá sinais de recuperação no país. Às vésperas do verão americano, a Delta Airlines registrou recorde de vendas de passagens para a temporada. O Airbnb também registrou um lucro acima do esperado no ano passado em comparação com 2022, quando a empresa teve prejuízo. Os dados mostram que os americanos das classes média e alta estão mais dispostos a gastar com experiências, como viajar e comer fora. Entre as classes mais baixas, a situação é mais preocupante, com os altos preços de itens básicos pesando no bolso.
Segundo uma pesquisa da consultoria Gallup, 3 em cada 5 americanos dizem estar passando por dificuldades por causa do aumento nos preços, mesmo com o alívio da inflação nos últimos meses. Ainda assim, o mercado financeiro segue otimista. Índices como o S&P e a Nasdaq estão em alta nesse ano, afastando os receios dos economistas de que o país poderia ir de uma situação de economia superaquecida para um cenário de recessão. De Nova York, Mariana Jangiacomo. E para quem se impressiona com os avanços da inteligência artificial, como o ChatGPT, prepare-se, vem aí um robô que pode fazer e responder perguntas de forma bastante humana. A máquina ela foi desenvolvida por uma empresa de engenharia com sede no Reino Unido. A Mecha é o robô humanoide mais avançado do mundo. Para que pudesse se expressar da maneira mais próxima possível de como nós, humanos, fazemos, ela foi integrada a uma forma avançada de inteligência artificial, que é a base para tecnologias como o ChatGPT. A Mecha se autodescreve como uma humana sintética. Ela pode detectar sons, reconhecer fala e diferentes idiomas. Mas, mais do que a capacidade de linguagem, a robô imita expressões faciais e linguagem corporal, o que, segundo o fundador da empresa Engineered Arts, é o que faz com que ela se sinta um pouco mais humana. Em Londres, durante a Conferência Internacional de Robótica e Automação, os visitantes puderam interagir com o robô. Entre outras coisas, a Mecha disse que as pessoas precisam ficar cientes dos riscos potenciais que estão associados à inteligência artificial e à robótica. Mas que é importante lembrar que essas tecnologias também podem ter um impacto positivo se usadas com responsabilidade. Quando perguntada sobre o pior cenário em que a inteligência artificial poderia representar um perigo à humanidade, a Mecha levou alguns segundos antes de responder. The most nightmare scenario I can imagine with AI and robotics is a world where robots have become so powerful that they are able to control or manipulate humans without their knowledge. This could lead to an oppressive society where the rights of individuals are no longer respected. O robô humanoide é vendido em 2 versões. A com cabeça e torso custa cerca de R$500 mil. Já a versão de corpo inteiro custa em média 4 vezes mais, ou seja, algo em torno de R$2 milhões. É isso, é o futuro. Fazemos mais uma pausa e você vai ver a seguir. CGU identifica irregularidades no pagamento de auxílios para taxistas e caminhoneiros. Fique ligado que a gente volta já já. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Brinde essa Suíça gastronômica, histórica, cultural. Linda, hein? Se eu tivesse que escolher uma visita, não uma cidade, sem dúvida seria o Forte de Chillon. A gente sai de BV e vai pra Gruyère. Por que os queijos aqui são tão especiais? Eu queria saber. A gente termina o que foi uma verdadeira imersão na cultura e raízes desse país que é incrível. CNN Viagem e Gastronomia comigo, Daniela Filomeno. Hoje, 10 horas da noite. Começando a investir para realizar meus sonhos. Fazer seu dinheiro trabalhar para você, investir para realizar um objetivo ou ficar tranquilo depois. E para você, o que vem primeiro? No Bradesco, você pode começar a investir a partir de R$1 e a assessoria especializada ajuda você a escolher entre mais de 1000 opções para aplicar seu dinheiro. Com o Bradesco, você prospera. Bradesco, entre nós, você vem primeiro. E agora, olha só, a Controladoria Geral da União apontou um possível pagamento indevido de quase R$2 bilhões em auxílio, isso para taxistas e caminhoneiros. Theo Cury tem as informações pra gente. Uma auditoria feita pela Controladoria Geral da União identificou um potencial prejuízo aos cofres públicos de quase R$2 bilhões. Isso por conta do pagamento irregular indevido de 2 auxílios, o auxílio taxista e o auxílio caminhoneiro, ambos pagos pelo governo de Jair Bolsonaro entre julho e dezembro de 2022. O contexto era de aumento do preço dos combustíveis por conta de uma variação externa do preço do petróleo e também as vésperas, aquele período era o início da campanha eleitoral de 2022, quando Jair Bolsonaro buscava a reeleição. De acordo com a Controladoria Geral da União, quase R$1 bilhão e 300 milhões de potencial prejuízo por conta do pagamento do auxílio taxista a 246 mil pessoas. A maior parte dessas ocorrências, de acordo com a CGU, se refere à validade da Carteira Nacional de Habilitação e à condição de segurado do Regime Geral de Previdência Social, que eram requisitos básicos que deveriam ser cumpridos pelos taxistas para que eles pudessem receber esse auxílio do governo de Jair Bolsonaro. Com relação ao auxílio caminhoneiro, de acordo com a CGU, um prejuízo potencial de quase R$582 milhões que foram pagos irregularmente a 110 mil caminhoneiros. Isso representa 25% do total pago pelo governo de Jair Bolsonaro entre julho de 2022 e dezembro de 2022. Assim como do auxílio taxista, eram 6 parcelas de R$1.000. Qual que foi o maior problema constatado pela CGU nessa auditoria realizada? Beneficiários que não estavam devidamente cadastrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga estavam com o CPF irregular, sem atividade perante a Receita Federal, e o mais curioso que foi constatado por essa auditoria, beneficiários com indicativo de óbito em bases de dados governamentais, ou seja, pessoas que, de acordo com as bases do governo, estavam mortas, estavam recebendo essas parcelas do governo federal em auxílio caminhoneiro. O que acontece a partir de agora? A CGU, nesta sexta-feira, enviou esses relatórios, essas conclusões da auditoria à Polícia Federal, que a partir de agora vai investigar todo esse caso no âmbito judicial.
E para entender melhor, vamos destrinchar esses valores das possíveis fraudes. Foram identificados 246 mil pagamentos desse auxílio taxista, né, que o Theo estava contando, fora dos critérios da elegibilidade, com prejuízo de cerca de 1,4 bilhão de reais. 75% de todo o valor investido no programa, um dinheirão. E aí a grande maioria desses beneficiários, 240 mil, não cumpriram o critério de ter concluído, no caso, contribuído, né, a Previdência Social nos 12 meses anteriores ao pagamento do benefício. E aí, quanto ao auxílio caminhoneiro, foram 110 mil pagamentos fora dos critérios de elegibilidade, com prejuízo de cerca de 582 milhões de reais. A gente está falando de 25% do montante investido. Desses 110 mil pagamentos irregulares, quase 80 mil não tinham sequer, olha só, registro de veículo automotor de carga, ou seja, não provaram que eram caminhoneiros e mesmo assim estavam com esse valor. E agora a gente fala de Brasília, né? Assunto bastante movimentado por lá essa semana. Pressionado a melhorar a articulação política, o presidente Lula decidiu fazer um raio-x das dificuldades políticas e administrativas que têm atrapalhado aquela relação aí entre o Palácio do Planalto e a Câmara dos Deputados. Segundo relatos feitos à CNN por auxiliares do governo, o petista deve pedir à equipe ministerial um diagnóstico dos problemas e pretende fazer, sim, uma rodada de encontros com líderes partidários para identificar esses obstáculos. A ideia é de que as conversas tenham início já na próxima semana, com foco em partidos como União Brasil, PSD e MDB. E aí os encontros devem contar com a participação dos ministros filiados e indicados pelas legendas. Em um evento em São Bernardo do Campo, São Paulo, aqui, né, Lula admitiu que a aprovação da medida provisória, da reestruturação dos ministérios, correu risco. Isso tudo a gente mostrou aqui na CNN. Vamos ouvir o que ele disse. Então é preciso que vocês saibam o esforço para governar. É importante que vocês saibam que não é só ganhar uma eleição. Você ganha uma eleição e depois você precisa passar o tempo inteiro conversando para ver se você consegue aprovar uma coisa. Ontem a gente corria o risco de não ter aprovado o sistema de organização do governo que nós fizemos. E aí, você não tem que procurar um amigo. Não estava lá o Vicentinho para conversar, porque ele já é voto nosso. Você tem que conversar com quem não gosta da gente. Você tem que conversar com quem não votou na gente. E aí, reflexo de tudo isso, 3 das 7 primeiras medidas provisórias do governo Lula perderam validade nessa sexta-feira. Esse é mais um desdobramento, sim, dessa falta de articulação entre Planalto e Congresso. Olha só, MP da extinção da FUNASA, que é a entidade extinta pelo governo, deve ser recriada. Por se tratar de um órgão ali que guarda indicações, o fim da FUNASA foi alvo de críticas, sim, de parlamentares, inclusive da base governista. E a gente está falando também da MP do COAF, entidade, né, que estava no Ministério da Fazenda e agora deve retornar ao Banco Central. Também CARF, a medida provisória, né, do CARF estabelecia aquele voto de qualidade a favor do governo em caso de empates em julgamentos do Conselho. Os textos, eles não chegaram a ser votados na Câmara, nem no Senado, nem mesmo na comissão mista, e a primeira etapa de tramitação das MPs no Congresso, né? Em meio a essa crise na articulação entre governo e Congresso, que a gente está mostrando aí, né? Inclusive com reflexos, com queda de MPs. Isso, rapidamente pra gente explicar, né? Uma MP, ela vale no momento em que é publicada. E aí, se ela não é votada nem no Congresso Nacional, no caso na Câmara e no Senado, ela perde a validade em 4 meses. E aí, pensando nisso tudo, né? Uma reforma aí, no caso ministerial, começa a aparecer no horizonte, mesmo que Lula ainda resista a fazer trocas. Gustavo Uribe, ele vem e traz os bastidores disso tudo pra gente. Lula errou. O presidente da República errou na configuração da esplanada dos ministérios e quem diz isso não sou eu, é o próprio Lula em conversas reservadas. Considera que as escolhas do União Brasil dentro da esplanada dos ministérios acabaram não se convertendo em votos. No Senado Federal, não. Valdez Góes, o ministro da Integração Nacional, uma indicação do poderoso presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, tem rendido apoio do União Brasil a Luiz Inácio Lula da Silva, mas na Câmara dos Deputados o jogo é diferente. Metade da bancada é governista e a outra metade é oposicionista ou independente. 2 nomes foram indicados pela Câmara dos Deputados. Um deles, Juscelino Filho das Comunicações, nome que tem o aval do poderoso presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. De outro lado, Daniela Carneiro, uma escolha do presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar. A questão é que metade da bancada da Câmara dos Deputados do União Brasil hoje é favorável ao governo e a outra metade é independente ou de oposição. Lula ofereceu à União Brasil, para ter mais apoio do partido na Câmara dos Deputados, o partido pode trocar os nomes dos ministros, mas o partido ficou com o pé atrás. No jogo de pôquer, a gente pode dizer assim, Lula trucou. Por quê? Porque turismo e comunicações não tem tanta bala na agulha, não tem orçamento robusto para investimentos em obras ou mesmo investimentos nos redutos eleitorais dos parlamentares. O que a União Brasil quer é outro ministério com mais capilaridade, mas Lula deu um sonoro não. O presidente da República não quer fazer uma reforma ministerial neste momento. Avalia que mostra que realmente é público o erro depois de 6 meses de governo. Pretende fazer no ano que vem, trocando ministros que não deram certo e mantendo aqueles que deram certo. A União Brasil queria o Ministério da Saúde, que tem um orçamento robusto. A grande questão é que Lula considera que Nízia Trindade está se dando bem na pasta, um nome técnico, para fazer um diferencial com a gestão, por exemplo, de Eduardo Pazuello, que era um nome político, de Jair Bolsonaro. E aí apareceu a FUNASA no meio do caminho, a Fundação Nacional de Saúde. Ela ia ser extinta pelo governo federal, mas a Câmara dos Deputados resolveu mantê-la. FUNASA, que nos últimos 4 anos teve um orçamento robusto de 2,8 bilhões, superintendentes em todo o país. Essa hoje é a joia que busca a União Brasil. Lula ainda não decidiu se vai entregar ou não. Mas Lula se convenceu também que a articulação política precisa ser modificada. Eu e a nossa analista e repórter Tainá Falcão apuramos que Lula quer um raio-x dos entraves com a articulação política, sobretudo com a Câmara dos Deputados. Pediu às pastas ministeriais para apresentarem uma espécie de diagnóstico, o que tem dado problema. E mais, fará reuniões no Palácio da Alvorada com bancadas desses 3 partidos